Olá, meninos, meninas, adultos e adultas, sejam muito bem-vindos a mais um dia de mais uma proposta de aula, de mais uma atividade de... Português, olê. Então, a proposta de hoje começa na página 161, apenas a primeira metade aqui, ó, atividade 7A. Vai depois para o que a gente mandou para vocês pro celular. E aí termina no celular com uma tabela que vocês vão ter que preencher com palavras daqui da página 161 e dos textos que a gente mandou pelo celular também. Então, muita atenção na leitura. Vamos começar a nossa assembleia pela leitura da página 161. Aqui em cima, ó, atividade 7A, beleza? Atividade 7A, releitura com focalização, parte 1. 1. Leia o texto em parceria com sua professor, professora. A seguir, discuta com seus colegas. Você já comeu formiga? A tanajura é uma formiga bem grande, com 30% de gordura, 15% de proteínas e um bumbum enorme. Durante anos foi comida de índios e hoje faz parte da culinária do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, onde ficam as cidades de Taubaté e São José dos Campos, por exemplo. O bichinho é consumido puro com farinha. As crianças gostam muito de caçar as tanajuras durante a revoada delas. O escritor Monteiro Lobato, que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, gostava muito da formiga e a comparava ao caviar, feito com ovas de um peixe da Rússia chamado esturjão. Receita de içá. Ferver apenas o bumbum das formigas por cerca de 30 minutos. Depois de escorrê-las, levar ao fogo com gordura, mexendo sempre até torrar. Em seguida, polvilhar com farinha de mandioca ou de trigo. E aqui a referência, conteúdo editorial 2014 e MESP. Agora nós vamos para as atividades que a gente mandou para vocês no celular. Começando aqui do item 2, português. Ler e escrever, livro da capa verde, página 161, atividade 7A. Releitura com focalização, parte 1. Leitura dos textos Você já comeu formiga e Receita de içá. E atividade complementar. Leia o texto abaixo. Por que a banana nanica é grande? Porque o nanica se refere ao tamanho da bananeira e não ao do fruto. Edson Perito Amorim, responsável pelo programa de melhoramento genético de bananas e plátanos da Embrapa, explica assim: em algum momento da história, a planta que dá origem a esse tipo de banana, também conhecida como banana d'água, sofreu uma mutação genética que fez com que ela ficasse anã, para os padrões das bananeiras, é claro. Sua altura não passa de 2 metros. Para fins de comparação, a bananeira de onde nasce a banana da terra, por exemplo, pode crescer até 5 metros e a variedade Gros Michael, comum na América Central, atinge 8 metros. O nome científico da nanica é Dwarf Cavendish, que significa Cavendish, subgrupo em que essa bananeira se encontra, anã. A grande nanica é a banana mais disseminada no mundo e uma das favoritas dos brasileiros, principalmente no sul e no sudeste. Não é à toa, ela tem polpa cremosa e sabor doce, quer dizer docinho. E aqui as referências de onde esse texto foi tirado. Receita de brigadeiro de banana. Ingredientes: 3 bananas nanicas maduras, quanto mais maduras melhor. 1/4 de xícara de cacau, pode ser Toddy ou Nescau. 1/4 de xícara de açúcar cristal, melhor o mascavo, mas pode ser o cristal. 1 colher de sopa de óleo. 1 colher de café de baunilha. Modo de fazer: misture bem todos os ingredientes, menos o óleo, em um recipiente ou prato. Coloque o óleo em uma panela que não grude, ligue o fogão em fogo baixo, coloque a mistura e mexa até que a banana pare de soltar água. Vai virar uma massa que lembra bastante brigadeiro. Sempre em fogo baixo, mínimo. Espere esfriar e passe para um recipiente com tampa. Leve à geladeira por volta de umas 4 horas e pronto. O brigadeiro está finalizado. Bom apetite! Atividade complementar. Depois de ler os textos Você já comeu formiga, página 161. Receita de içá, página 161. Por que a banana nanica é grande?
e receita de brigadeiro de banana, complete a tabela a seguir com as palavras que têm R nos 4 textos. Cada coluna da tabela indica o tipo de palavra a ser anotada. Siga o exemplo. Coluna 1, R no começo das palavras. Coluna 2, R sozinho no meio e final das palavras. Coluna 3, 2 R's. Coluna 4, consoante mais R mais vogal. Coluna 5, vogal mais R mais consoante. Então, na coluna 1, refere, uma palavra encontrada. Coluna 2, origem, outra palavra encontrada. Coluna 3, torrar, na página 161. Coluna 4, brigadeiro. Coluna 5, porquê. Muito bem, terminada a leitura, nós vamos fazer então a explicação de tudo que vocês precisam fazer hoje. Muito bom, galera, vamos às explicações. A proposta de atividade de hoje é a seguinte: vocês vão ter os 4 textos para ler. Depois que vocês lerem os 4 textos, vocês vão procurar nesses 4 textos, palavras com R, só as palavras com R, que se encaixem nessas colunas aqui. Então, as palavras que tem R no começo vão se encaixar na coluna 1. As palavras que tem R sozinho no meio ou no final das palavras, como em origem, vão se encaixar na coluna 2. Palavras com 2 R's vão se encaixar na coluna 3. Palavras com consoante mais R mais vogal, como em brigadeiro, como Brasil, vão se encaixar na coluna 4. E palavras com R, que vem antes do R uma vogal e depois do R uma consoante, como em porquê, vai se encaixar na coluna 5. Então, nós já fizemos um exemplo. No texto, porque a banana nanica é grande, a gente achou a palavra refere. Refere começa com R, certo? Então, ó, R no começo tá aqui. É só colocar ele aqui. E aí, beleza. Próxima palavra com R nesse texto aqui, vamos ver. Ó, tem o porquê, que tá aqui, ó. Já também, ó. Coluna 5, por quê? Por que ele veio para a coluna 5? Porque é uma vogal, o R e depois uma consoante, o quê? Vamos procurar mais palavras com R. Porque o nanico se refere ao tamanho da... Aqui, ó. Bananeira. Bananeira é R sozinho no final das palavras. Onde está R sozinho, no meio ou no final? Na coluna 2, ó. Então a gente vai vir aqui e colocar bananeira. E aí, conforme vocês forem achando e encaixando as palavras, vocês podem ir riscando elas do texto. Ó, já coloquei. E já coloquei. E aí eu vou riscando, certo? Isso nesse texto, porque a banana nanica é grande, nesse texto, receita de brigadeiro de banana, e nesses 2 textos, você já comeu formiga. Então aqui, ó, no você já comeu formiga? Olha aqui, ó, formiga. É uma palavra que tem R, certo? E ó, como é que tá o R? Ele tá sozinho depois de uma vogal seguido de uma consoante. Onde que ele se encaixa então? Esse formiga vai se encaixar aqui, ó, na coluna 5. Então, ó, formiga. E aí vocês vão fazendo isso para todas as palavras com R nos 4 textos até o final. Esse exercício é importante porque, para vocês perceberem as palavras escritas com R, principalmente como é que a forma de falar essas palavras e perceberem como é a escrita correta delas. Para hoje a proposta é essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam ainda, é só mandar mensagem para nós e nos perguntar. Pensem bem como vocês vão fazer para ter o texto separado de onde vocês vão responder, para facilitar o trabalho de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você viu esse vídeo. Divirtam-se, bons estudos, bom trabalho e tchau!